Capítulo 1. Enquanto a princesa Isabela vagueava pelos corredores do castelo, não conseguia deixar de sentir que algo estava a faltar. Estava cansada das intermináveis lições de etiqueta, da pressão constante para ser perfeita e das regras sufocantes que governavam todos os seus movimentos. Ansiava por aventura e liberdade, uma vida para além dos muros do palácio. Um dia, quando passava pela ala leste do castelo, reparou num livro estranho e antigo numa prateleira empoeirada. Abriu-o e, para sua surpresa, descobriu uma passagem secreta. Era um túnel estreito e pouco iluminado que serpenteava por baixo do castelo, levando sabe-se lá para onde. Isabela não conseguiu resistir à tentação. Pegou numa lanterna e entrou na passagem. O ar fresco e úmido envolveu-a e o som dos seus passos ecoou pelos túneis. À medida que avançava na escuridão, sentia uma emoção misturada com medo. De repente, ouviu um barulho atrás de si. Virou-se para trás, mas não havia nada. Encolheu os ombros e continuou a andar, mas o barulho persistia, cada vez mais alto e mais persistente. Acelerou o passo, mas o barulho também. Finalmente começou a correr, com o coração a bater de medo. Quando estava prestes a perder a esperança, a passagem abriu-se para uma vasta caverna subterrânea. No centro da caverna, havia uma pequena piscina de água cristalina, rodeada por cogumelos brilhantes e plantas estranhas e exóticas. E ali, sentado numa rocha junto à piscina, estava um velho e sábio feiticeiro. O feiticeiro sorriu para Isabela e chamou-a para mais perto. "Bem-vinda, jovem princesa", disse ele. "Tropeçaste num lugar de grande poder e magia. O que te traz aqui?" Isabela ficou sem palavras, mas o feiticeiro parecia ler os seus pensamentos. "Ah, estou a ver", disse ele. "Procuras aventura e liberdade, e sentes-te presa à vida que foi escolhida para ti. Não estás sozinha, minha querida. Muitos jovens sentem o mesmo, mas fica avisada, o caminho que escolheste não é fácil. Haverá perigos e dificuldades pelo caminho. Tens a certeza que estás preparada para isto?" Isabela hesitou por um momento, mas depois pensou na excitação e na alegria que tinha sentido até então. "Sim", disse ela com firmeza. "Estou pronta." O feiticeiro sorriu novamente. "Muito bem, então. Mas lembra-te, a viagem em que estás a embarcar não é para ser feita de ânimo leve. Tens de ser corajosa, forte e determinada se quiseres ter sucesso. Boa sorte, princesa Isabela." Com isso, o feiticeiro desapareceu numa nuvem de fumo e Isabela ficou sozinha na caverna. Ela sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. A passagem secreta tinha aberto um mundo de possibilidades e ela estava determinada a explorá-lo ao máximo. Capítulo 2. Depois de a princesa Isabel ter saído da caverna subterrânea, deu por si numa floresta densa que nunca tinha visto antes. Ela nunca se tinha aventurado fora das muralhas do castelo e a floresta parecia-lhe vasta e desconhecida. No entanto, continuou a caminhar, na esperança de encontrar o caminho de volta para o castelo ou de tropeçar em algo interessante. À medida que caminhava, as árvores tornavam-se mais densas e as sombras mais profundas. A luz do sol que se filtrava através das folhas transformou-se numa sombra manchada, e ela começou a sentir uma sensação de inquietação. A floresta estava silenciosa, excepto pelo farfalhar das folhas e pelo estalar ocasional de um ramo. Enquanto caminhava, a princesa Isabel começou a aperceber-se de que estava perdida. Não fazia ideia para onde se virar ou como encontrar o caminho de volta. Não tinha comida nem água, e a noite aproximava-se rapidamente. O medo começou a apoderar-se do seu coração e ela perguntou-se se alguma vez conseguiria sair viva da floresta. Quando a escuridão caiu, a princesa Isabel deparou-se com uma clareira na floresta. No centro da clareira havia uma pequena casa de campo em mau estado, com o telhado a cair e as paredes cobertas de musgo. Uma luz tremeluzia na janela e Isabela perguntou-se se estaria alguém lá dentro. Aproximou-se da casa e bateu à porta. Para sua surpresa, uma mulher idosa a atendeu. Ela estava curvada e enrugada, com um rosto gentil e olhos brilhantes. "Por favor, minha senhora", disse a princesa Isabel. "Estou perdida na floresta e não tenho para onde ir. Pode ajudar-me?" A velha senhora sorriu e acolheu-a. Deu-lhe uma refeição quente e uma cama confortável para dormir.
De manhã, a princesa Isabel acordou com uma sensação de frescura e pronta para continuar a sua viagem. A velha deu-lhe indicações e desejou-lhe boa sorte. A princesa Isabel partiu mais uma vez, sentindo-se grata pela bondade de estranhos. Podia estar perdida na floresta, mas sabia que acabaria por encontrar o seu caminho. Tinha um novo sentido de objetivo e determinação, e estava pronta para enfrentar os desafios que se avizinhavam. Capítulo 3. A princesa Isabel continuou a sua viagem pela floresta, seguindo as indicações da velha. O caminho serpenteava por entre as árvores, e ela deu por si a encontrar outros viajantes pelo caminho. No início, a princesa Isabel desconfiava destes estranhos. Ela tinha sido ensinada a ser cautelosa com aqueles que não conhecia, especialmente em ambientes desconhecidos. Mas, à medida que interagia com estes viajantes, apercebeu-se de que eram gentis e generosos, dispostos a partilhar a sua comida, água e histórias com ela. Um casal de idosos convidou-a a descansar com eles à sombra e partilhou com ela o seu pão e queijo. Um grupo de jovens comerciantes que viajava para uma cidade próxima deu-lhe boleia na sua carroça e contou-lhe histórias das suas aventuras. Um pastor ofereceu-lhe uma chávena de leite fresco das suas cabras e deu-lhe conselhos sobre como navegar na floresta. Através destes encontros, a princesa Isabel aprendeu que havia pessoas boas no mundo e que a bondade podia ser encontrada nos sítios mais inesperados. Ela ficou grata pela generosidade destes estranhos e começou a ver o mundo sob uma nova luz. Enquanto continuava a sua viagem, a princesa Isabel sabia que se iria lembrar sempre da bondade destes estranhos. E prometeu a si própria que retribuiria a sua generosidade sendo bondosa para com os outros necessitados, tal como eles tinham sido bondosos para com ela. Finalmente, após vários dias de viagem pela floresta, a princesa Isabel viu as torres do seu castelo a erguerem-se ao longe. Acelerou o passo, ansiosa por regressar a casa e contar as suas aventuras à família. Ao entrar nos portões do castelo, a princesa Isabel sentiu uma sensação de orgulho e realização. Ela tinha se aventurado para além das muralhas do castelo e tinha descoberto um mundo de bondade e generosidade que nunca tinha conhecido antes. E sabia que guardaria para sempre as memórias da sua viagem pela floresta e a bondade dos estranhos que encontrara pelo caminho. Capítulo 4. Quando a princesa Isabel regressou à vida no castelo, deu por si a ser assombrada por um sentimento persistente de que não estava completa. Sempre soubera que era adoptada, mas nunca sentira a necessidade de questionar o seu passado. Agora, porém, não conseguia deixar de sentir que faltava alguma coisa. Um dia, enquanto passeava pelos jardins do castelo, deparou-se com um quarto escondido. Estava trancado, mas algo a atraiu para lá, e ela deu por si a abrir a fechadura com facilidade. Lá dentro, descobriu um livro velho e empoeirado, cheio de cartas e documentos que indicavam um passado escondido. Ao ler as páginas, a princesa Isabel ficou chocada ao descobrir a verdade sobre o seu passado. Ela não era de todo uma princesa, mas sim a filha de um humilde agricultor que tinha morrido quando ela era jovem. Os seus pais adotivos acolheram-na e criaram-na como se fosse sua, escondendo-a da verdade sobre as suas origens humildes. No início, a princesa Isabel ficou devastada com esta revelação. Ela sempre acreditou que estava destinada à grandeza, e agora essa ilusão foi destruída. Mas ao pensar mais sobre o seu passado, apercebeu-se que as suas origens humildes não eram uma fraqueza, mas sim uma força. Ela tinha superado grandes adversidades para se tornar na pessoa que era hoje, e isso era algo de que se devia orgulhar. Com este novo sentido de objetivo, a princesa Isabel partiu para descobrir mais sobre o seu passado. Viajou até a sua terra natal, encontrando-se com velhos amigos e familiares que partilharam histórias sobre os seus pais e o seu modo de vida simples. Descobriu que o seu pai tinha sido um membro respeitado da comunidade, conhecido pela sua honestidade e bondade, e que a sua mãe tinha sido uma tecedeira talentosa. Através destas histórias, a princesa Isabel apercebeu-se de que o seu passado não era algo de que se devia envergonhar, mas sim algo que devia abraçar. Ela podia não ter nascido princesa, mas tinha a coragem, a inteligência e o coração de uma. E isso era tudo o que importava.
Quando regressou ao castelo, a princesa Isabel sentiu uma sensação de paz e contentamento que nunca tinha sentido antes. Ela sabia que estaria sempre grata pela verdade sobre o seu passado e que esta a guiaria em todos os seus futuros empreendimentos. Capítulo 5. Agora que a princesa Isabel sabia a verdade sobre o seu passado, sentiu como se um peso lhe tivesse sido retirado dos ombros. Já não era assombrada por uma sensação de incompletude e sentia-se mais segura de si do que nunca. Mas, apesar desta confiança recém-adquirida, continuava a debater-se com dúvidas e inseguranças de vez em quando. Um dia, enquanto passeava pelos jardins do castelo, deparou-se com uma rapariga que se esforçava por carregar um pesado cesto de maçãs. A princesa Isabel ofereceu-se para ajudar, e a rapariga aceitou com gratidão. Enquanto caminhavam juntas, a rapariga perguntou à princesa Isabel sobre a sua vida no castelo. E a princesa deu por si a abrir-se com a jovem de uma forma que raramente fazia com os outros. Enquanto conversavam, a princesa Isabel apercebeu-se que a jovem tinha muitas das mesmas dificuldades e dúvidas que ela. Sentia que estava sempre a tentar corresponder às expectativas de todos e preocupava-se com o facto de nunca ser suficientemente boa. A jovem rapariga confidenciou que se sentia da mesma forma e que muitas vezes se sentia invisível para os outros. Esta conversa ficou na memória da princesa Isabel muito depois de a jovem se ter ido embora. Ela apercebeu-se de que, apesar da sua vida privilegiada como princesa, continuava a debater-se com os mesmos demônios interiores que toda a gente. Começou a ver que o seu passado e a sua posição não a definiam e que cabia a ela criar o seu próprio destino. Com esta nova percepção, a princesa Isabel começou a olhar para a sua vida e para as suas lutas sob uma nova luz. Começou a ver as suas lutas interiores como parte do seu percurso e não como uma fraqueza a esconder. Começou a abrir-se mais a outros e a partilhar as suas próprias dificuldades na esperança de os ajudar a sentirem-se menos sozinhos. Ao fazê-lo, a princesa Isabel descobriu que tinha um dom para ajudar os outros. Começou a passar mais tempo na aldeia, a trabalhar com os necessitados e a ouvir as suas histórias. Percebeu que, ao ajudar os outros, estava também a ajudar-se a si própria. E, ao fazê-lo, tornou-se uma verdadeira princesa, não só em título, mas em espírito. E assim, a princesa Isabel continuou a debater-se com dúvidas e inseguranças de vez em quando. Mas ela sabia que essas lutas faziam parte do seu percurso e que, ao enfrentá-las de frente, poderia ajudar-se a si própria e a outros a encontrar a sua própria força interior. Capítulo 6. A princesa Isabel vivia uma vida de conforto e privilégio no castelo desde que se lembrava. Mas quando chegou a notícia de que o seu querido pai, o rei, tinha adoecido, tudo mudou. A única cura conhecida para a sua doença era uma flor rara que crescia numa terra distante, e a princesa Isabel sabia que tinha de embarcar numa viagem perigosa para a encontrar. Reuniu a sua coragem e partiu para a viagem, acompanhada por um pequeno grupo de cavaleiros leais. A viagem foi traiçoeira, com terrenos perigosos, animais selvagens e um clima imprevisível. A princesa Isabel nunca tinha estado tão longe da segurança do castelo e depressa descobriu que a sua viagem era muito mais difícil do que alguma vez tinha imaginado. À medida que os dias se transformavam em semanas, o grupo deparou-se com uma série de desafios que testaram os seus limites. Tiveram de atravessar um rio furioso, escalar uma montanha traiçoeira e navegar por uma selva densa cheia de predadores perigosos. Apesar das adversidades, a princesa Isabel continuou determinada a encontrar a flor rara que salvaria a vida do seu pai. Ao longo do caminho, criou uma ligação profunda com os seus companheiros de viagem. Partilharam histórias e riram-se juntos, e ela deu por si a confiar na sua força e apoio mais do que nunca. Tornaram-se uma família para ela, e ela sabia que não teria conseguido fazer a viagem sozinha. Finalmente, depois de muitas semanas cansativas, chegaram à terra onde a flor rara crescia. Mas a sua demanda ainda não tinha terminado. A flor era guardada por uma poderosa feiticeira, que exigiu que a princesa Isabel enfrentasse uma série de testes para provar o seu valor. Com a ajuda dos seus cavaleiros, a princesa Isabel passou os testes e foi-lhe concedida a flor rara.
Ela e os seus companheiros partiram na viagem de regresso ao castelo, com o espírito animado pelo sucesso da sua missão. Quando regressaram, a princesa Isabel conseguiu administrar a cura ao seu pai, que recuperou rapidamente da doença. Foi aclamada como uma heroína por todo o país e a sua viagem ensinou-lhe que era capaz de muito mais do que alguma vez tinha imaginado. A partir desse dia, a princesa Isabel passou a ser conhecida não só como uma princesa, mas também como uma aventureira corajosa e determinada que tinha enfrentado grandes desafios e saído vitoriosa. Capítulo 7. Depois de uma longa e perigosa viagem, a princesa Isabel e os seus companheiros regressaram finalmente à segurança do castelo. O reino aguardava ansiosamente o seu regresso e os portões do castelo estavam abertos para os receber em casa. Assim que entrou, a princesa Isabel foi recebida com abraços e vivas da sua família e amigos. Tinham estado tão preocupados com ela e estavam muito contentes por a verem sã e salva. Mas mesmo enquanto celebrava o seu regresso, a princesa Isabel sentia uma sensação de desconforto. A viagem tinha-a mudado de uma forma que ela não conseguia compreender e tinha dificuldade em adaptar-se à vida confortável do castelo. Passava os dias a refletir calmamente, tentando dar sentido a seus sentimentos. Apercebeu-se de que a viagem lhe tinha ensinado a sua própria força e resiliência, e que já não queria ser definida apenas pelo seu estatuto de princesa. Começou a procurar novas experiências e desafios, esforçando-se por experimentar coisas novas e explorar o mundo para além das muralhas do castelo. Descobriu o amor pela arte e pela música e começou a passar mais tempo com as pessoas comuns do reino, aprendendo sobre as suas vidas e lutas. Apesar da desaprovação de alguns dos membros mais tradicionais da corte real, a princesa Isabel manteve-se fiel a si própria e continuou a perseguir as suas paixões com determinação e coragem. Com o tempo, tornou-se uma líder amada e respeitada por direito próprio, conhecida pela sua sabedoria, compaixão e dedicação ao povo do reino. Nunca se esqueceu das lições que aprendeu na sua perigosa viagem e permaneceu grata pelos companheiros que a apoiaram ao longo do caminho. Ao olhar para o reino a partir das muralhas do castelo, a princesa Isabel sabia que estava finalmente em casa, num lugar onde podia ser fiel a si própria e fazer a diferença no mundo. O fim.